Poder sentar, por favor. Pegue a palavra de Deus e abra comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. E vamos à palavra de Deus. Encontrou aí? Encontrou? Está escrito assim na palavra do Senhor. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E no versículo 2, nós lemos: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Amém, povo de Deus? Graças a Deus. Uma lista grande. Muitas coisas aqui, Paulo citando, falando acerca dos últimos dias. Uma lista exata de como estaria os últimos dias, desse jeito aqui. Não poderia ter uma relação melhor com a realidade de hoje. Vamos fazer uma breve oração? Senhor meu Deus e Senhor meu Pai Todo-Poderoso, que o Senhor venha falar ao coração dessa pessoa que está aqui, que o Senhor venha falar ao coração de uma maneira muito especial. Nós precisamos do Senhor, precisamos da Tua palavra, precisamos que o Senhor venha nos fortalecer, venha nos abençoar, venha nos trazer o entendimento no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Amém, minha. Qual o nome dela? Arielle. Amém, Arielle? Diga amém. Diga amém, diga amém. A Arielle estava ouvindo o programa de rádio hoje. Foi, Arielle? Estava ouvindo toda quarta ela escuta. Aí ela disse assim: vovó, vamos descer para a igreja que o pastor já está chegando já terminou o programa, já está descendo a serra já. E estava mesmo, né? Graças a Deus, Arielle. Deus abençoe. É uma alegria ter a criança na igreja, louvando ao Senhor Jesus. Então, povo de Deus, sobre a palavra de hoje, é isso aqui. Os homens estão assim, duros, endurecidos. A palavra do Senhor fala no Antigo Testamento que não pode a pessoa seguir o povo para o mal. Não siga o povo para fazer o mal. Mas é justamente o que as pessoas dizem. Todo mundo está fazendo desse jeito. Então vou fazer desse jeito também. Muitas pessoas seguem a moda. A moda representa aquilo que o mundo mostra como sendo aquilo que é certo. Mas não é porque todo mundo faz que a pessoa deve fazer. Não é porque todo mundo está agindo daquela maneira
que aquela é a maneira certa. Não é porque tem muita gente seguindo aquela direção que aquela direção é a direção correta. A Bíblia fala que o caminho da perdição é um caminho largo e o caminho da salvação é um caminho estreito. Tem uma pessoa que sempre me diz assim: pastor, tem tão pouca gente na igreja do Senhor. É aquele povo mesmo, pastor? E eu digo, qual o problema? Não é todo mundo que quer seguir as coisas certas de Deus. Tem uma multidão que segue, mas segue a idolatria. Tem outra multidão que segue também alguma outra coisa, mas segue um ensino errado. Há um pregador muito famoso, americano, que ele lançou um livro aqui no Brasil, que talvez seja o livro evangélico, depois da Bíblia, mais vendido de todos. Um pregador americano chamado Benny Hinn. E ele escreveu um livro chamado Bom Dia, Espírito Santo. Eu já li esse livro. Você também já deve ter lido esse livro. E ele começa o livro muito bem. E é uma pessoa assim muito conhecida no meio evangélico. E muita gente gosta. É o Benny Hinn. Porém, a sua doutrina é uma doutrina completamente herética. Nesse livro, Bom Dia, Espírito Santo, ele diz certa vez que estava orando no seu quarto e estava para se levantar. Quando ele disse que o Espírito Santo falou para ele assim: não, Benny, fique mais um pouco, fique mais 5 minutos. O Espírito Santo suplicando para ele ficar mais 5 minutos. Ora, o Espírito Santo vai dizer para mim assim: Erinaldo, por favor, ore um pouco mais. Eu estou tão feliz porque eu estou na sua companhia. Missionária, fique mais um pouquinho comigo, eu estou sozinho. O Espírito Santo vai realmente ter esse tipo de dependência da gente? Ele é aquele pregador que toca nas pessoas e as pessoas caem, estrebuchando no chão. E dizem assim: estão recebendo o Espírito Santo. E ele vai tocando nas pessoas e as pessoas vão caindo no chão. Em um outro livro ele conta, na sua doutrina, que o Senhor Jesus, ele experimentou a natureza do maligno para que as pessoas pudessem ser salvas. Jesus teve que viver a natureza maligna para que o homem viesse a alcançar a salvação, por heresia. Uma outra heresia que ele fala é o seguinte, que as 3 pessoas do Espírito Santo, da Trindade, as 3 pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um tem a sua própria Trindade, ou seja, o Pai tem uma Trindade, o Filho tem outra Trindade, e veja só, então são 9 deuses diferentes. Não é uma trindade, é uma novidade. Mas são coisas que ele ensina e existe uma multidão seguindo essa pessoa. E diz que é uma pessoa cristã. E tem uma multidão. E quando ele vem no Brasil também tem uma multidão seguindo. E o que é que isso quer dizer? Não quer dizer nada. Existe uma multidão que segue a idolatria também. Segue as prostituições, segue as imagens. O que é que isso quer dizer? É porque tem muita gente seguindo, então aquilo é o certo. Também não quer dizer nada. O que devemos seguir é a palavra de Deus. Não a Bíblia Sagrada e um outro livro, mas apenas a palavra de Deus. João Batista foi o homem que pregou a palavra de Deus. Quantos milagres houve no ministério de João Batista? Nenhum milagre. A única coisa que ele fez foi dizer: arrependa-se, porque é chegado o reino dos céus. E acusar uma mulher que vivia em adultério com o irmão do seu marido, Filipe e Herodias. E ele disse: mulher, você está em adultério. Ele acusou aquela mulher e disse que aquela mulher estava no pecado. E por causa disso, ele perdeu a cabeça. Muita gente diz assim: que bom seria se tivéssemos uma igreja igual a Atos dos Apóstolos, onde o pastor fosse
Um pastor feito daquela época. E as pessoas não pensam muito bem em relação a essa questão. Como seria se tivéssemos uma igreja nos dias de hoje como a igreja nos tempos de Atos dos Apóstolos? Seria impossível. Porque naquele tempo, os homens eles tinham uma outra maneira de tratar o povo e de agir. Que se fosse implementado hoje, rapidamente, o pastor seria preso. Pedro olhou para um casal, e aquele casal, eles tinham entregado uma oferta, prometeram uma coisa, deram outra. E Pedro olhou para aquele casal e disse: vocês querem enganar o Espírito Santo, e o juízo caia sobre a vida de vocês. E aquele casal morreu. Ananias e Safira. Um pastor igual Pedro, que fala e as pessoas morrem. Imagina um negócio desse acontecendo nos nossos dias, nessa igreja. Chegasse uma pessoa aqui e eu dissesse: você está enganando o Espírito Santo, e a pessoa caísse morta. Com certeza ia ser instaurado um inquérito aqui, dizendo: pastor, o que aconteceu? Explica essa história direito. Porque você está dizendo que foi o Espírito Santo que matou aquela pessoa, mas ela ia dar uma oferta e não deu? Como é que foi isso? Até explicar isso aí, o pastor já ia preso. Imagina uma igreja com um pastor igual o apóstolo Paulo, que deu ordem e um homem ficou cego. Ele veio à presença de Paulo, perturbar o evangelho, e Paulo disse um juízo sobre a vida dele, e ele ficou cego. E ele disse: estou cego, o apóstolo Paulo me deixou cego. Paulo seria preso também. Mas isso mostra como é dramático a obra do evangelho. O evangelho hoje está muito disturpado. As pessoas vêm à igreja querendo palavras assim, boas ao ouvido, conforto, e palavras assim que deixam a pessoa motivada, que deixa a pessoa assim se sentindo bem, que trate o ego da pessoa, e a pessoa: não, eu posso continuar assim no pecado e viver a minha vida que não tem nenhum problema, porque eu vou para a igreja e eu aprendo que eu tenho que vencer nessa vida e prosperar, e fazer uma campanha, e crescer na vida. Mas se você olhar para a palavra de Deus, e para aquele povo de Israel, você vai ver que aquele povo foi infiel, mesmo recebendo muitas bênçãos. Mesmo estando na terra prometida, aquele povo se desviou. E Deus vai enviar profetas para levar o povo ao arrependimento, e é sempre dessa maneira. Porque Deus quer salvar a pessoa. Não adianta a pessoa achar que o pecado não é o problema, o pecado é o maior problema de todos. E o diabo tem enganado as pessoas dizendo que não é tão sério assim, não é tão grave assim. Afinal de contas, Deus, Ele é bom, e Ele é bonzinho, e ele sabe o meu coração, e Ele sabe que no final das contas eu sou uma boa pessoa. Então posso continuar pecando na idolatria, na prostituição, fazendo tudo de errado, enganando, mentindo, e ainda posso dizer, com tudo isso, eu ainda sou um servo de Deus. E isso não adianta de nada. Porque é necessário que a pessoa entenda que o sangue de Jesus é uma coisa muito séria. E o pecado é algo muito sério. E o inferno é algo muito sério também. E existe a salvação e existe a perdição. E o mundo está desse jeito aqui que a gente acabou de ler. E todas essas pessoas aqui, elas não serão salvas. E mesmo se a pessoa dizer: não, mas eu sou de uma igreja, eu faço parte de uma religião, eu faço parte de uma congregação, e eu tenho um cargo na igreja, e eu sou da igreja há muitos anos e conheço bem a Bíblia, mas se estiver no pecado, vai morrer e vai para o inferno, vai perecer. A igreja não pode ficar aqui para borrifar perfume no pecado das pessoas. Eu chego aqui, eu vou ungir
as pessoas e massagear o ego e dizer, não, meus irmãos, é tudo assim, olha, não leva isso, o importante é você ficar por aqui, é fazer uma campanha, é você dar dinheiro para a igreja e está tudo resolvido. Não é assim. O nosso Deus é um Deus de amor, mas Deus não é só amor. O nosso Deus é um Deus de justiça. Não adianta a pessoa pegar somente uma coisa da Bíblia, evidenciar aquilo e dizer, o Evangelho é isso aqui. O problema do Evangelho de muitos hoje em dia é esse. Deus prospera? Prospera. Mas a pessoa não pode destacar só a parte da prosperidade e fazer uma releitura da Bíblia, só observando essa perspectiva. Deus é o Deus que prospera. Existem dons espirituais na Bíblia? Existe. Mas a pessoa não pode destacar só os dons espirituais e fazer uma releitura do Evangelho só pensando nos dons espirituais. O nosso Deus, ele tem muitas virtudes, são múltiplas virtudes. Deus é amor, Deus, ele quer nos dar dons espirituais, Deus, ele quer nos dar um coração cheio de sabedoria, Deus, ele quer nos dar uma vida de santidade. São muitas coisas. A gente tem que abraçar o Evangelho na sua totalidade. Não é só olhar as partes que agradam mais. Então eu vou buscar Deus só porque Deus vai me dar dinheiro. Só falo disso na igreja. A minha igreja é só dinheiro. É a igreja do dinheiro. O outro busca a Deus só para Deus dar um casamento. Enquanto Deus não me der o casamento, então eu estou aqui buscando. Quando eu me caso, então saio da presença de Deus. Está querendo enganar a Deus? Ninguém engana a Deus, minha gente. O Evangelho, na sua totalidade, é a forma como devemos guardar em nosso coração tudo que está na palavra e estudar essa palavra e não ter outro livro a não ser esse. Você vai no Espiritismo, lá eles falam o Evangelho também, mas eles falam o Evangelho e falam o livro dos Espíritos. Na Igreja Católica também fala da Bíblia, conhecem a Bíblia, falam da Bíblia, é muito bacana, é muito legal, mas falam da Bíblia e falam das tradições dos santos católicos, das tradições históricas, de santos que escreveram e foram santos divinos, inspirados, e acham, não, tem que ser aqui, que fala que não pode ter ídolos e imagens, mas aqui fala que pode. Então, são duas coisas que não são compatíveis. E assim as pessoas vão sendo enganadas. Você sabe quem é que está por trás de todo esse engano? É o diabo. O diabo, ele ficou especialista em enganar as pessoas. E dizer para as pessoas que o pecado não é uma coisa tão séria. Que a pessoa pode viver a vida assim, do jeito que quer. E vai enganando os jovens e os velhos. E vai enganando todo mundo. E aquela jovem da igreja, ela abre mão da eternidade por causa de 1 hora de prostituição e de prazer. E ela faz esse jogo. Então ela abandona os caminhos de Deus, o homem vai beber e vai fazer coisas erradas, e vai se prostituir, e vai fazer tanta coisa errada. E diz, não tem problema. Depois eu vou na igreja e faço uma campanha. Tem uma pessoa que estava indo na igreja lá em Cabrobó. E ela de repente disse, pastor, não posso ir mais na igreja. Porque a igreja é longe de casa. E eu disse, irmã, então faça assim, procure uma igreja mais perto da sua casa. Eu não vou dizer para ela, fique por aí. Não, vá para outra igreja, a igreja tem em todo lugar. Tá certo, pastor, eu vou para uma igreja aqui. E aí Facebook é um negócio engraçado. Você está no Facebook, está a mulher com um copo de cerveja assim rindo. Um copão de cerveja assim rindo. Porque ela dizia, pastor, não posso ir na igreja porque é de noite, é escuro. Não dá para eu chegar na igreja. Irmã, vá para outra igreja, seja feliz. Pastor, obrigado. Mas no Facebook está ela lá.
copão de cerveja na mão. Para chegar no barco, consegue chegar? Aí acha que isso quem vai perder sou eu? Eu não perco nada, minha gente. Vocês não perdem nada também. Quem perde? Deus perdeu alguma coisa? O Deus de Benihim, que na doutrina dele, o Deus deve ser ele, porque é Deus que está atrás dele. Deus não, olha, Deus continua sendo Deus. Quando a gente vê a paciência que Deus tem com os ímpios, com as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, é impressionante, mas a paciência que Deus tem com os crentes, isso que me surpreende, porque os crentes conhecem a palavra de Deus. Quem anda dentro da igreja é para conhecer, pelo menos na teoria, mas mesmo assim, o coração duro. Devemos orar, povo de Deus, mais do que nunca. Devemos gastar o nosso tempo em oração, pedindo a Deus para Ele ter ainda mais misericórdia dessa geração, do povo do mundo e principalmente do povo da igreja. Porque estão brincando com uma coisa muito séria, com o pecado, com o diabo, e não levam as coisas a sério, não tem mais temor. É como a Bíblia fala, são adúlteros, vão adulterando, vão se separando. Casamento é uma coisa muito séria, a pessoa se separa e se casa de novo. E a igreja diz, parabéns, você está indo muito bem. Aí depois não dá certo, aí se separa, e depois aparece assim, eu casei de novo, olha ali, minha nova esposa é aquela lá. Que coisa horrível. Isso é pecado, minha gente. Pecado não deixou de ser pecado, pecado ainda é pecado. A pessoa se separa, se casa, e acha que está tudo bem. E eu falo isso assim, gente que faz a obra, que prega, que canta, e está separado, e depois está aí cantando, e está aí famoso. E é uma coisa horrível. E aí, sabe qual é o grande problema da igreja hoje? Laodiceia. A Bíblia fala, né? Eis que estou à porta e bato. É porque Deus estava do lado de fora daquela igreja. Aí sempre pensa nessa passagem, quando pensa, não, Deus está querendo entrar no seu coração, meu irmão. Mas essa passagem mostra o seguinte, que Deus estava do lado de fora. Dentro da igreja eles tinham tudo. Não faltava nada. Tinha riqueza, tinha cargos, tinha política, tinha coisas assim que enchem o coração do homem de orgulho, ou uma obra grandiosa. E Deus? Deus estava lá do lado de fora. Deus estava lá fora. Não adianta a pessoa ter grandes coisas se Deus não está naquelas coisas. Uma daquelas igrejas, ela dizia assim, tudo tenho e de nada tenho falta. Grandes igrejas, tem tudo, é um império, tem política, tem representantes na política. Deve ser muito bom você ser líder de uma igreja e ter um político lá. Porque o político está lá para criar leis, então nunca vai ser atingido aquele político pelos meios da justiça, porque o político dele está lá dentro. E onde é que vêm os maiores escândalos da nação? Da política. Aí tem uma operação dessa aí está lá o crente no meio, lavando dinheiro, pegando dinheiro. A igreja não é para estar envolvida com essas coisas. A igreja não é para estar envolvida com política. A igreja é para pregar o evangelho. Aí chega alguém aqui, olha, isso aqui vai representar a causa da igreja. Que igreja? Do líder da igreja. Porque se você, que é pequeno, precisar daquele político, esqueça. Ele não sabe nem quem você é. É a causa da liderança da igreja, do alto clero. Porque nem o baixo clero também pode falar nada. É só do alto clero. Aí está aí, todo mundo vivendo bem, não tem falta de nada. E Deus está do lado de fora, querendo entrar, mas Deus não tem mais parte com essas coisas.
O mundo está desse jeito aqui. E a igreja não está tão diferente. Aliás, aqui também fala da igreja. Isso aqui também é a igreja. Avareza, gente cheia de orgulho, gente profana. Porque idolatria, tem a idolatria ao homem também. Isso é o quê? Deus mudou agora? Você dizer que a pessoa ela tem um dom que é maior do que Deus, que aquele dom justifica tudo que a pessoa fizer. Ingratidão, cruéis, sem amor, traidores, teimosos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, parece até que é bonzinho, mas não é nada de bom. Então diz assim: destes, afasta-te. Amém? Fique de pé. Temos que orar, igreja. Temos que buscar a Deus. Nossa oração não deve ser assim: meu Deus, faz a igreja encher. Nossa oração tem que ser: meu Deus, que a nossa igreja faça a missão de salvar almas. Alguém me perguntou, uma pessoa que queria ser pastor, se valia a pena ser pastor. Eu disse: vale. Vale a pena. Porque se salvar uma alma só, vale a pena. O rapaz estava fazendo até teologia, mas desistiu. Eu disse: rapaz, nenhuma teologia vai te preparar para fazer a obra de verdade. Nenhuma teologia vai te preparar. Nenhuma. Você pode fazer o curso de teologia que for. Eu tenho muitos livros de teologia, eu já tive aula de teologia. A vida é completamente, a realidade é completamente diferente. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Esqueça. Por isso tem muita gente que começa o trabalho e fica triste, porque não é como a pessoa imagina, não é? Mas vale a pena, vale. Se tiver uma alma salva, o Senhor Jesus pregou para uma alma só. Então vale a pena sim.